manifesta-te no nosso meio, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. É só mais o som aqui. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Amém. Tenha a bondade de sentar. Quero pedir aos restantes irmãos que estão na mão esquerda, não, mas na mão direita minha, para passarem aqui, para me facilitar. Nesse caso, eu me concentraria apenas aqui, a minha visão, o meu olho, até os irmãos do louvor. Esse não acendeu por quê? Costuma acender? Amém? Este também. Essa. Oh, obrigado. Terça-feira. Falamos sobre o quê? Até na terça. A importância. Alguém aprendeu alguma coisa? Amém. Amém mesmo? Amém. Okay. Quantos estão aqui e falam em línguas? Foram batizados com o Espírito Santo com evidência em falar em línguas estranhas. Quantos? Levantem a mão, quero ver. Vou contar. Mantenha a mão no ar, não é bem assim. Levanta mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui já podem baixar. 13, 14, 15, 16. Podem baixar. Quantos são salvos? São salvos, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ainda não é batizado com o Espírito Santo de evidência em falar em línguas. Quantos? Não falam em xarabacatabaraba. Levantem, quero contar. Já fala, irmã, mas já é salva, né? Ok, levantem, quero contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, as crianças não, 20, 21, 22, 23. Baixem, obrigado. Esse ensino sistemático que fomos dando, que estamos a dar, tem duas alas. Uma, para aquele que já é batizado, chegarmos num porto, sabermos a intimidade com o Espírito Santo, que vamos falar a partir do próximo mês, a próxima semana. E por outro, aqueles que não são batizados no Espírito Santo serem batizados. Quero aconselhar os irmãos que não estavam na terça-feira, consultar os irmãos que estavam presentes para receberem a matéria da importância de falarmos em línguas. A boa nova para a igreja é que liberei para colocarem todas no YouTube, tanto as que estão lá quanto as demais. Então, pode ir lá no YouTube, vai encontrar. Deus trabalha assim, amém? Amém. Então Deus tocou em mim e liberei. Na terça falamos sobre a importância de falar em línguas. É extremamente importante o crente, aquele que foi salvo, falar em línguas, ser batizado, ser cheio do Espírito Santo. De exemplo, quem não é como um homem que põe a calça e não tem cinto. E já sabe, o nosso jovem quando põe a calça sem cinto, né? Tudo aparece. O outro é que você não tem a ferramenta de defesa, o músculo espiritual. Você lembra do exemplo do músculo que eu dei, né? Quer dizer, você não tem músculo espiritual, não tem estrutura
estrutura, estatura espiritual. Você espiritualmente, em outro termo, não é caenche, você é um fraco. Amém. Amém. Hoje, para nos preparar para o domingo, claro, batismo do Espírito Santo, a gente não precisa esperar o dia de Pentecoste. Amém. Hoje alguém pode ser batizado com o Espírito Santo. É possível. Não é o pastor que batiza. Então hoje quero falar tanto para aquele que não é batizado com o Espírito Santo, quanto para nós que já somos. O tema de hoje é como receber o batismo do Espírito Santo e como continuar a ser cheio do Espírito Santo. Repito, o tema de hoje é como receber o batismo do Espírito Santo e como continuar a ser cheio do Espírito Santo. Quer dizer, como receber o batismo do Espírito Santo visa aos irmãos que ainda não são, que já entenderam na terça-feira a importância de falar em línguas, o valor, o peso, o crédito que há em falar em línguas, por onde nós chegamos, como entramos no mundo sobrenatural, como captamos as coisas através de falar em língua, como funciona como mecanismo de defesa, enfim, aí fora. E ao mesmo tempo falar também para nós que já somos cheios do Espírito Santo. Uma coisa, como concluímos na terça-feira, uma coisa é você ser cheio e falar em línguas. Só que ser cheio e falar em língua, como dissemos, alguém vai se lembrar, você, a porta de quê? Porta de entrada de quê? Porta de entrada no mundo espiritual ou porta de entrada no mundo sobrenatural abriu-se para ti. Quer dizer que você está já na porta. E há muitos que ficaram pela porta. Diz que chegaram na porta, a porta se abriu e ficaram na porta. Então vamos falar sobre isso. Quer dizer, toda pessoa salva em Cristo Jesus deve anseiar essa maravilhosa experiência. Uma experiência exclusiva para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Se os irmãos lembrarem, o ensino, a mensagem da quinta-feira passada, falamos de quê? Que a regeneração é primordial, certo? A salvação é essencial, é o caminho. Então, toda aquela pessoa que foi salva em Cristo Jesus deve anseiar ter essa experiência maravilhosa. É uma experiência exclusivamente para aquela pessoa que está em Cristo Jesus. É uma experiência para aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É uma graça, é um dom, é algo que Deus dá exclusivamente para os céus. Lembre-se, eu disse, quando alguém não é salvo, o seu espírito está aberto a receber qualquer espírito. Amém? Então, quando nós já somos salvos, nós estamos em Cristo Jesus, quer dizer que para mim, eu já tenho um passo andado, um passo marcado para esta gloriosa experiência com Cristo. Estamos em sintonia? É algo que está disponível para ti e para mim. Estou a começar a falar para aqueles que não são batizados. O batismo do Espírito Santo, desde o momento que você aceitou Jesus, ela está disponível para ti. Deus disponibilizou para ti. A condição, a primeira condição para alguém ser batizado ou receber o batismo do Espírito Santo, a primeira deles é que você tem que ser regenerado. Primeiro precisa ser salvo. Lembra do exemplo que eu coloquei aqui em água? Que o Iago não estava aqui com a esposa. A água no bidão. Quando somos salvos, todos nós recebemos o Espírito Santo a mesma medida. E há quem fica mesmo ali 2, 3, 4, 5, inclusive 10 anos. No entanto,
Esta é a primeira coisa. Ela está disponível para mim. Agora, como as coisas começarem a acontecer? Algumas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo por desconhecerem, ok? Elas desconhecem a preciosidade que há neste caminho de ser cheio do Espírito Santo. Isso se chama ignorância, sobretudo quando você cresce ou vem das igrejas tradicionais. Isso já é coisa de domingo, já comecei a tocar lá. Para quem vem das igrejas tradicionais, elas não fazem ênfase na questão do batismo do Espírito Santo. Ok, deixa eu explicar assim. A tua ida longe depende muito, primeiro, de quem te conduz. Em segundo lugar, depende daquilo que você aplica no que te é dado. O meu crescimento espiritual depende muito, primeiro, de quem está à frente a me conduzir. Se eu, que sou vosso pastor, que estou a vos conduzir, sou um pastor frio e gelo, vocês vão ficar na tábua. O que eu vou trazer vai ser gelo. Mas também é possível quem está a te dirigir te dar a boa nutrição para você ir longe, que você não poder ir longe. O primeiro fator depende de quem está a te conduzir, mas o segundo depende de ti. Os irmãos entenderam? Quem estava a conduzir Judas? Jesus. Mas vê o destino de Judas. Teve mestre por excelência. Ter pastor, bom pastor, mestre por excelência, não sinônimo de que você vai ser excelente. Porque a coisa não depende só de quem está em frente, depende muito de ti. Porque se eu que estou à frente, eu estou a te dar todos os molhos, e você não tem interesse nesses molhos, você não cresce. E o que acontece? Quem mais de fora é que beneficia em relação aos de dentro. Porque quem está de fora consegue perceber e se aproxima para beber, para crescer, do que quem está dentro. Em outras palavras, ter um pai pastor não significa que o filho é pastor. Ter um pai espiritual não significa que o filho também é espiritual. Eli tinha 2 filhos. Ah, Jesus, já Eli tinha 2 filhos, Ofni e Fineia. Ele sumo sacerdote. Ofni e Fineia eram sacerdotes, mas estavam se prostituindo onde? No templo. Brincar com a oferta de Deus. Até Deus lhes matou. Samuel, que nós conhecemos, que foi filho da Ana, filho da oração. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta, mas os filhos de Samuel, os 2 filhos, não andavam no caminho do seu pai, a tal ponto de que o povo hebreu foi ter com Samuel dizendo: nos dá rei, nós queremos ter rei, queremos sair da teocracia para entrar na monarquia como as demais nações. E Samuel, quando se entristece, Deus lhe aparece de noite dizendo: Samuel, não se preocupa, eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Ok, a reclamação era legítima, mas um pedido que não é legítimo. Mas eles foram ter com Samuel dizendo: porque os teus filhos não estão a andar como convém, não estão a governar como convém. Então não é garantia de que eu sou pastor, de que os meus filhos vão andar no meu caminho, vão ter a mesma unção. Pode existir a mesma graça ministerial, mas se eles não seguirem o caminho do Pai, eles não terão os mesmos resultados como o Pai. Consequência, filhos de Ofni e Fineia, Deus lhes matou. Então, ter um bom pai espiritual, um bom pastor, um mestre, um profeta, não significa que você
Você só vai ser se aprender a aplicar os princípios que ele aplica, andar no padrão, no caminho que ele anda, fazer o que ele faz. Está fechado o parênteses. Então, é meio muito caro. Quem te guia é determinante. O que você come é determinante. Para a tua saúde física, até para a tua saúde espiritual. Se chega aqui conta história, mano, vocês vão ser historiadores. Estamos a entender? Então, para muitas igrejas tradicionais, não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo com evidência em línguas estranhas. Para muitas igrejas tradicionais, claro, não vou mencionar qual, vocês devem conhecer muitas delas. Para muitas dessas igrejas, ser cheio do Espírito Santo é quando você nasceu de novo, então você já está cheio. Não. Quando eu nasci de novo, o Espírito Santo entrou em mim numa certa medida. Agora, o batismo, receber o Espírito Santo para ser cheio com evidência em língua é outro produto, é uma outra questão. O Espírito Santo não vem e vai invadir porque ele quer. Ele é gentil. Ok? Ei, batismo com o Espírito Santo não é condição sine qua non para entrar no céu. A condição sine qua non para você entrar no céu é ter aceito a Jesus Cristo como teu único, exclusivo, eterno Salvador. Tem muita gente que vai entrar no céu, nunca falou em línguas estranhas, mas foi salvo, vai entrar no céu. Mas só que ele não usufruiu aqui na terra das benesses que o mistério de falar em xarabababá traz. É só voltarem na matéria terça a importância de falar em línguas. Estamos a compreender? Amém. Eu cresci numa igreja tradicional em que não se aceitava naquela altura, né? Hoje já há grande liberdade. Lembro-me de 2017, quando lá fui pregar, já comecei já hoje já não, hoje é diferente. Mas antes não se aceitava isso. Os jovens que tentavam trazer essa chama eram considerados revuos. Ok? Querem estragar, isso não é a nossa doutrina, isso significa andar à toa ali. E nós andávamos mesmo, parecendo à toa, andávamos mesmo bem. Amém. Até onde viemos parar, esse é o nosso andar. Na verdade, não é nós que estávamos andando, o Espírito Santo que estava nos conduzindo a nos levar. Então, quando você vem dessas igrejas tradicionais, eles não fazem menção, não colocam enfoque, não enfatizam a necessidade do batismo com o Espírito Santo ou com evidência em falar em línguas estranhas. Estamos em sintonia? Ok. Primeira coisa, vamos direito, senão nunca chegamos lá. Eu quero sair já. Como receber o batismo do Espírito Santo? Mídia, prepara João capítulo 7, versículo 37 a 39. Repito, João capítulo 7, versículo 37 a 39. O que essas pessoas fazem? Não é culpa deles, é ignorância, que não tem o que falar. Estamos a entender? Em muitas dessas igrejas tradicionais é ignorância. Então no domingo depois eu vou abrir bem esse capítulo, amém? Isso faz parte do pacote da mensagem do domingo. Ok. Como receber o batismo do Espírito Santo? Para alguém receber o batismo do Espírito Santo, anota. Você precisa desejar. Diga comigo, desejar. Desejar. Você tem que desejar essa maravilhosa experiência. Isso quer dizer que você tem que ter fome e sede disso.
O batismo do Espírito Santo não veio só assim, vum, pá, aconteceu. Você atrai aquilo que você deseja. Repito, nós atraímos aquilo pelo qual nós desejamos. Aquilo que nós desejamos nos leva a buscar. Se você não deseja ter dinheiro, o dinheiro não vai vir. Esse exemplo todo mundo acorda, entende bem? Porque todo mundo quer dinheiro. Irmão, quem está aqui não quer dinheiro? Atrás ninguém quer dinheiro? O dinheiro vem primeiro pelo desejo. Quando eu lhe desejo, na verdade, quando você tem desejo pelo dinheiro, pode acreditar, o dinheiro também vai ter desejo pelas tuas mãos. Estou a profetizar para mim. À medida que eu começar a desejar, a ter muito dinheiro, e o dinheiro também vai desejar o meu DNA. Está dizendo, o dinheiro vai desejar o meu bolso, o dinheiro vai desejar o meu imã, a minha conta bancária. Começa ali o processo. Em outras palavras, estou a dizer, se você deseja ser pobre e desgraçado, a pobreza também vai te desejar. Quando você diz, eu nasci pobre, meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô foram pobres e desgraçados, mas eu estou a me divorciar com a pobreza que eu herdei dele, agora eu estou a desejar fartura, riqueza e abundância. Onde a riqueza, a fartura e a abundância estão, vão dizer, nós também te desejamos. Então vamos sair do lode, do campinho. É já libertação. As coisas não vão vir por vir. O primeiro passo para elas começarem a vir é eu ter desejo delas, ter fome dela, ter sede dela. Olha o que Jesus está falando para compreendermos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, faça o quê? E faz o quê? Se alguém tem quê? Sede. Vem aonde? E faz o quê? Lá está. Jesus disse: se você tem sede, venha a mim e beba. Em outra palavra, Deus está dizendo: eu sou fontenário, eu sou a fonte, eu sou o poço. Então você só tem que vir e beber. Lembra da mulher, a prostituta, a mulher samaritana? Jesus disse: se soubesse quem está a pedir, quem te pede água, seria você a pedir a ele água. Ela disse, dentro dessa conversa: Senhor, me dá desta água. Para quê? Para que eu nunca mais venha. Queria um desejo. Afinal, tem melhor água do que essa do poço de Jacó. Então eu tenho um desejo, me dá essa água. Jesus disse: cheguei lá. Se fosse os profetas de hoje, era espetáculo. O único propósito de Jesus era chegar onde ele quis chegar. Vai chamar teu marido. Já que ele apresentou, tenho sede, então eu vou lhe dar água. Mas antes da água, temos que tratar o problema. Que o problema de quê? Da prostituição. E ela tem que ser salva. Vai chamar o teu marido. O teu marido. Disseste bem, porque o que estás com ele até não é teu marido. Então vejo que o Senhor é profeta. Mudou. Vamos continuar a leitura. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão quê? Rios de água viva. Primeiro ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Beber para quem tem sede, é convite. Se tiveres sede, eu estou aqui, eu tenho água, venha e beba. Segundo está dizendo: quem crê em mim, como diz a palavra, rios de água viva fluirão no seu interior.
Boa pergunta, como assim? Rio nos meus intestinos. E Jesus vai esclarecer. 39. Isso ele disse com respeito a quê? Ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele. Retém essa palavra, porque vai nos ajudar a entender como receber o Espírito Santo. Os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido. Ninguém havia ainda sido cheio do Espírito Santo, porque era primeiro necessário que Jesus morresse, ressuscitasse e fosse glorificado. Aí depois, estamos assim sintonia? Porque desde o Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado apenas sobre 3 pessoas, nomeadamente reis, sacerdotes e profetas. Mas depois houve uma promessa em Joel 2,28. E há de ser que naqueles dias, no último dia, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Já não é mais profetas apenas, já não é mais reis apenas, e já não é mais sacerdote. É agora sobre toda a carne. Meu Jesus, mensagem de Então estamos a entender. Jesus está a falar do Espírito Santo dentro de nós. Mas isso você tem que desejar. Você tem que ter sede e fome de que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então marque bem. Primeiro ponto, é necessário o quê? Desejar. E dentro desse desejo, você ter fome e ter sede. Todo mundo está falando em línguas, eu não pode, Deus. Eu também quero. Senhor, eu desejo isso. Eu anelo também ser batizado. Eu também anelo começar a charamandemon. Aquilo que ensinamos na terça-feira, a importância, não, eu quero experimentar isso. Se até mesmo na terça-feira, quando saiu, alguém me disse, não, pastor, pelo que ensinaste, não pode, pastor. Eu não sou batizado, agora mesmo não tem como. Não. Domingo de Pentecostes não me pode passar assim. Porque a pessoa entendeu afinal e anda sem cinto. Não tem músculo espiritual. Entendeu a razão das suas debilidades, das suas cambalhotas, das suas quedas. Vamos correr. Eu disse desejar, que é nomeadamente ter sede e fome. Segundo lugar, para receber o batismo do Espírito Santo é necessário buscar e orar pedindo a Deus. Buscar e orar pedindo a quem? A Deus. Não fica no desejo. Tem muita gente que fica só a desejar e ponto final. Se eu desejo dinheiro, é porque o dinheiro já me deseja. Então agora tenho que buscar quê? Dinheiro. Alguém conseguiu entender? Por exemplo, o dinheiro nos ajuda, torna as coisas bem claras. Então, não basta eu desejar. Agora eu tenho que buscar. Eu tenho que procurar. Eu tenho que orar pelo aquilo ou por aquilo na qual eu desejo, para que seja manifesto ou se materialize. Estamos em sintonia? Mídia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos partir do versículo 4. Agora preciso correr. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. A primeira coisa, como contexto, para nós entendermos essa coisa de buscar e orar pedindo, ok? E comendo como eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O batismo com o Espírito Santo não é uma invenção das igrejas pentecostais.
Batismo com o Espírito Santo é bíblico porque o próprio Jesus falou isso. Até aqui, compreendemos? Não, pula agora para o versículo 8. Vamos de 8 até o verso 14. Mas recebereis o poder. Os irmãos se lembram, né? A importância que nós falamos, que o batismo do Espírito Santo traz, que é músculo espiritual, é o poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mano, você que ainda não foste batizado, não tem poder. Entenderam? Os manos que ainda não foram batizados, não tem poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Esse descer é do batismo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Avança. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, deixa-me só olhar para aqui, se eu pulo um pouquinho. Ok, não podemos avançar. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, presta agora atenção a partir daqui. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, fizeram o quê? Subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Aqui está a chave. E todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. A promessa está ali. Ficai em Jerusalém e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quantos de nós aqui temos promessa da parte de Deus e ficamos sentados, cruzando os pés, esperando o cumprimento das promessas? Meu irmão, Jesus vai voltar, vai te encontrar. Essas promessas você na terra não vai viver. Alguém entendeu isso? Amém. Se você tem uma promessa da parte de Deus, não compete a ti e a mim fazer cumprir a promessa, mas você tem que participar do cumprimento da promessa. Amém. Alguém entendeu isso? Amém, pastor. Eu não preciso ajudar Deus para Ele cumprir a sua promessa para a minha vida. Porém, eu preciso ser participativo no processo do cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Por exemplo, estamos falando de dinheiro. Se Deus me prometeu que eu serei rico empresário, não posso cruzar os meus pés sentado, porque Deus me prometeu que eu serei rico empresário. A riqueza na qual o Senhor me prometeu, as empresas pelas quais eu vou constituir, eu tenho que cooperar com Deus. Como? Fazendo alguma coisa. Você lembra daquela mensagem, a série que nós pregamos sobre trabalhar? Deus tem que encontrar alguma coisa nas minhas mãos. E se as minhas mãos forem vazias, Ele vai me abençoar. E com aquilo que Ele me abençoar, para depois começar a fazer o quê? A produzir. Eu vou virar empresário. Vamos deixar.
Essa coisa do pastor não te faz ser rico. Dependendo dos dízimos e oferta. Tá, eu não estou falando a verdade. Não estou falando a verdade. Quem me perder não está falando, não. Estamos entendendo? A promessa de Deus não pode te encontrar sentado. Ah, Deus me prometeu, Deus vai fazer. Claro, vai fazer. Você não ajuda Deus, mas você é participativo no processo. Qual foi a promessa? Vão receber batismo do Espírito Santo. Mas para que esta promessa se cumpra, eles tinham que estar no lugar que foi prometido estarem. E nós vamos ver adiante de que os que foram cheios do Espírito Santo, somente aqueles 120 que estavam no cenáculo. Se um dos apóstolos estivesse fora do cenáculo, não seria cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, estou a ensinar alguém para entender. Existem coisas que têm localidade, lugar que Deus destinou. Se você não estiver naquela localidade, você perde as coisas. Então, quando você estiver a orar, pergunta a Deus onde é o teu local. E se você conhece o teu local, faça sol, faça chuva, qualquer coisa que acontecer, não saia do lugar. Amém. Ele disse, não saiam de Jerusalém até. É até. Não é que vão permanecer eternamente. Até se cumprir a promessa de quem? Do Pai. Que de mim ouviste, João batizou com as águas, mas vós sereis batizados com o Espírito, não muito depois destes dias. É promessa do Pai. E Pedro e os demais sabem que temos que subir no cenáculo. É lá onde eles oravam. E a Bíblia está a dizer, perseveravam juntos em oração. Isso significa buscar, orar para que a coisa se cumpra. Falei muito aqui, mas pelo menos você entendeu em todas as vertentes da tua vida. Amém. Então essa é o segundo ponto. Como receber o batismo do Espírito Santo. Eu já vos disse, Deus quer nos batizar todos nós com o Espírito Santo. Desde que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, o caminho está aberto. O batismo do Espírito Santo já não é mais promessa, porque ela já se cumpriu. Miga, pode colocar Joel 22, Joel 2, 28. Rapidinho, vamos ler, não vou querer entrar em detalhe, porque ela faz parte do que vamos abordar no domingo. Aliás, muita coisa que vamos falar no domingo, vocês, a minha igreja da semana, sabem? Quantas igrejas o pastor tem? 2. Uma igreja da semana é a igreja No domingo. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão o quê? Essa promessa já se cumpriu. Cumpriu-se onde? Em Pentecoste. Então o batismo do Espírito Santo já não é mais promessa. Porque já se cumpriu. Deixou de ser promessa. Agora é mesmo só chegar e receber. Aleluia. Amém. Ela já deixou de ser promessa, então eu já não preciso esperar. Por isso que eu disse, o batismo com o Espírito Santo, você não precisa esperar dia de Pentecoste. Todos os dias dos cultos, alguém pode ser batizado. E hoje alguém pode. Deixa que eu tenha tempo para isso aí. Vamos correr. Amém? Amém. Posso ouvir amém de alguém? Amém. Ok.
Terceiro, como receber o batismo com o Espírito Santo? É necessário ter fé em Deus, que você receba o batismo com o Espírito Santo. É necessário ter fé em Deus. Amém? Amém. Porque o batismo do Espírito Santo, essa graça, ok? É recebido mediante fé. O batismo com o Espírito Santo, amados, é recebido mediante fé. Não basta desejar, mas tem que ter fé. Não basta buscar, tem que ter fé que você vai receber o que está a buscar. Vamos entender? Não basta pedir, Deus me batiza. Você tem que acreditar que você vai ser batizado naquilo que está a pedir. Você já viste, você está procurando uma coisa que você está consciente mesmo, porque eu estou a procurar aqui em casa, não vou encontrar. Por que eu vou gastar minha energia a procurar? Quando eu já estou consciente que eu não vou encontrar. Então, quando você não acredita que será batizado com o Espírito Santo, não me dá trabalho para orar por você. Se eventualmente eu tiver a chamar as pessoas aqui em frente para impor as mãos para orar para serem batizados, e você não acredita, não vem aqui. Porque simplesmente eu vou te tocar e vou gastar o meu toque, a minha sensibilidade. Coloca Hebreus capítulo 11, versículo 1, depois coloca versículo 6. Vamos aí terminando, é correr mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, e depois vamos ler o versículo 6. O que ele diz? Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. Fé é isso, é garantia que eu não estou a ver, mas eu já recebi o que eu não estou a ver. Ok? A fé é isso. A fé é, o meu bolso não tem dinheiro, na minha conta bancária não tem dinheiro, mas eu estou a acreditar. Que horas são? São 20h43. Mas eu estou a acreditar que o dia de hoje não vai acabar. Pelo menos vai entrar dinheiro. Essa fé que eu tenho em Deus vai fazer com que Deus toque o coração do diabo Adilson. Amém. Ah, ele está. Quem sabe, esqueci ele está. Quem sabe que não está. Toca o coração do diácono Gaspar. Oh, mulher está, né? Pronto. Toca o coração do irmão Euclides. Toca o coração de alguém. E depois, sem às vezes você saber, vai assustar, cair bom. Oh, como? Quando você verificou, falou, ele não tem meu IBAN. Afinal, a tua fé levou o Espírito Santo a tocar o coração. E ele a terceiro pediu o IBAN e a transferiu. Fé é isso. É eu não ter, literalmente, mas eu acredito que o dia não vai terminar. Não. Está acabado maio, mês de maio, mas eu estou a acreditar que o ano não vai terminar assim. Amém. Não tem sinal de que vai chover, mas eu estou a acreditar que vai chover. Amém. Por isso é que a fé é individual. E às vezes não compartilhar a tua fé com outro, porque vai abafar a tua fé. Está Elias. Pega o seu servo, vai ver aí as nuvens, vai ao lado do mar. Mestre, eu não estou a ver nada. Vai, ele está de joelho, ora. A sétima vez, olha, eu estou a ver. Vi uma nuvem no tamanho da mão do homem. Corre, vai avisar o Acabe. Grande chuva. Mas como é que é grande chuva se a nuvem é do tamanho da mão do homem? É a fé. Aquilo que você está vendo é o tamanho da mão do homem. O meu olho da fé já vi que é grande chuva. Não é bom às vezes partilhar a tua fé com o outro. Em outras palavras, não é bom às vezes você estar falando outro que você acredita. Você acaba também ficar desencorajado. Amém. Você primeiro não está trabalhando, não tem dinheiro.
Você não está a acreditar. Você vai comprar aquela casa. Você. E aí depois você vai criar. Tem razão. Trabalho mesmo para trabalhar. Vender até ter comer já está uma medida. E vou comprar aquela casa como? Mamãe, tua fé. A fé individual. Não partilho contigo. Mas esse partilhar mantém-se firme. Está dizendo é impossível. Não fala mais disso. A fé é minha. E porque a fé mesmo é loucura. A fé não é tua, a fé é minha. Você espera para a fé. Tá bom? Quando chegar aqui, está testemunhando. Shalom Adonai. Não tinha nada. De repente. Versículo 6. O que é que está a dizer? Vamos ler todos? Aham. Aham. Sem a fé você não agrada a Deus. Então sem a fé você não recebe nada de Deus. E ele avança. Porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, aquele que ora a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que pede algo a Deus, é necessário. Este que está a pedir, creia que Deus existe. Amém. Em outras palavras, creia que Deus pode fazer o que você está pedindo. Segundo, é o galardoador dos que o buscam. Quer dizer, todo mundo que corre atrás de Deus, Deus sempre lhe recompensa, Deus sempre lhe dá. Então tem que acreditar. Amém. Ter fé de que Deus vai me batizar. Amém. Amém? Amém. Quarto, coloca nos Atos capítulo 8, vamos olhar versículo 14 a 17. O quarto ponto, como receber o batismo do Espírito Santo. Eu já falei que é buscar e orar. Esse quarto vou colocar assim, vou juntar, mediante oração e imposição das mãos. Já falei de buscar e orar, mas aqui estou a adicionar mediante oração e imposição das mãos. Ok, vamos olhar o versículo 14 até 17 desse texto. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Esse texto já viemos ler desde a semana passada. Avança 15, ok? Os quais descendo para lá oraram, fizeram o quê? Pedro e João fizeram o quê? Ao descer Samaria, o que é que eles fizeram? Oraram por eles para que recebessem. Aqui não são os samaritanos que estão a orar, mas é Pedro e João que foram enviados pela igreja, já que Samaria já recebeu a palavra, já se converteram, agora precisam do batismo com o Espírito Santo. Pedro e João foram, levante o Raul, por favor, oram para os samaritanos com a imposição das mãos, para que eles, quando você está vendo, para que recebessem, é para serem cheios do Espírito Santo. Estamos em sintonia, fica bem. 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, ok? Mas somente haviam sido o quê? Batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados nas águas, mas não receberam o batismo com o Espírito Santo. Versículo 17. Então, fizeram o quê? Lhes impuseram as mãos e fizeram o quê? Recebiam estes o Espírito Santo. É Pedro e João que oram. Pode ser até bom, obrigado. É Pedro e João que oram, e eles impõem as mãos, e estes irmãos são batizados e recebem o Espírito Santo.
Então é mediante oração e imposição das mãos. Por isso é que quando oramos para batismo do Espírito Santo, não é sempre, algumas vezes, a gente impõe as mãos. Irmão Raul vem. Eu imponho as mãos e ele é cheio, ativo, e ele fica cheio. Às vezes eu faço a declaração: seja cheio, receba o lugar. Você a pessoa está falando papá, não está falando papá. Ele está falando em língua. E aqueles já começam, e quando ele começa assim, a gente diz, já está a ficar cheio, agora precisa transbordar. Quando você impõe, aí escuta, já depois, já, alguém está entendendo? Já virou livro. Eu tive essa experiência. Vamos contar já domingo essa experiência que eu vou contar na igreja da semana. Domingo, eles cadam, pode ser, tá? Na minha experiência, ok, já estou quase no fim. Na minha experiência, quando estávamos lá com o reverendo em oração, no escritório da casa dele, aí, de repente, eu não sei como, de repente eu sei que a língua virou, calafrio entrou, comecei só. Ele entendeu. Quando veio, ele impôs as mãos, profecia começou a sair da boca dele. Profecia, mais profecia. Algumas delas ainda não aconteceram. Vão acontecer. Amém. Aí de repente abriu-se. Foi terrível. Foi terrível. Ele ficou deitado só caminhando esse ar. 1h30 de tempo a falar em língua sem parar. Amém. Ok, deixa eu só apresentar os irmãos. Bem rapidinho, algum obstáculo pessoal. Às vezes não somos batizados com o Espírito Santo, mesmo querendo, orando, por causa de alguns obstáculos. Esses obstáculos podem existir e impedir. Não é que Deus não quer te encher, mas são obstáculo pessoal. Primeiro obstáculo é o pecado não confessado. Você pode ter pecados queridos ainda. Você quer ter salvo, mas ainda tem aqueles pecados de estimação. Entendem que eu chamo o nome, né? Pecado de estimação. Tem pessoa que tem pecado de estimação. É um pecado que ele guarda, não larga, não abandona. E esses pecados de estimação podem ser barreira, obstáculo para você não ser batizado com Espírito Santo. Então é necessário o quê? Que você confesse. A outra coisa que pode impedir chama-se ansiedade. Está vendo? Muita ansiedade. A ansiedade não é igual ao desejo. Uma coisa é ter o desejo de ser batizado. Outra coisa é a pessoa tem muita ansiedade. É demais. Então, quando a ansiedade toma conta de ti, te desestabiliza. A ansiedade pode começar a te levar a pensar: como é que vai acontecer? Vou cair? Vou pular? Vou rebolar no chão? Vai acontecer o quê? Não, deixa as coisas acontecer. Cada experiência é uma experiência. A minha não necessariamente será igual à tua. Isso é comum. E a ansiedade te leva. Como é? O teu foi como? Como? Caíste? Viste como? A língua foi enrolar. Como é que acontece mesmo? Pergunta aqui, pergunta ali, começa a criar a imagem. E na hora da oração, em vez de ele focar-se em Deus da fé, ele começa a focar-se nas imagens que ele criou na mente. A minha língua vai enrolar, vai. Outro já está falando. Ele já vai enrolar. O meu sonho, a ansiedade já acabou de matar a coisa. A terceira coisa para terminar isso, que pode acontecer,
É a quarta? Não. Manda você. Pronto. Eu estou a falar de alguns obstáculos. Já terminei de falar sobre como receber. Só estou a apresentar assim, bem rapidinho, alguns obstáculos. Ok? Outro obstáculo, que é o último para terminar, claro que são vários, é quando alguém é dominado por distração. A distração pode ser um fator determinante para alguém não ser batizado. Por exemplo, assim, chega no domingo, vamos orar. Ele vem de se concentrar nele, se distrai olhando aos outros que já estão a ser cheios, se distrai olhando para os outros que já falam em língua. Isso pode ser um fator para impedir com que você receba. Está em sintonia? Então, irmãos, você que não é batizado com o Espírito Santo, este é um caminho para você ser batizado. Amém. Já não é mais promessa, deixou de ser promessa. É só receber. Quando o pastor dizer receba, aí você recebe. E se você tiver desejo, hoje, você pode. Deixa eu abrir parente para nos explicar. Não, é melhor ficar com isso. Senão depois sai um tarde. Agora, eu falei sobre quem já é batizado. Para os que não são batizados. Agora, para nós que somos batizados, isso nos beneficia em alguma coisa? Em parte sim, porque aumenta o nosso grau de conhecimento. Mas na verdade nós não queremos simplesmente ter um grau de conhecimento. Nós queremos ir mais além disso. Então, para nós é aquela parte que eu disse, em como ser cheio continuamente. Ei, irmãos, uma coisa é você ser cheio e começar a falar em línguas. A outra coisa é continuamente ser cheio. É possível, sim. É possível o cristão batizado com o Espírito Santo todos os dias ter experiência. Todos os dias ter uma nova experiência. É possível de semana a semana ele passar a ter novas experiências, continuamente ser cheio. Não é que quando você é cheio você vai se esvaziar, não. Quando você é cheio, você está cheio, ponto final. Rios de água viva, João capítulo 7, versículo 36 a 37, que nós lemos. Rios de água vão correr no seu interior. Jesus estava falando de quem? Do Espírito. Uma vez você é cheio, o Espírito estará em ti cheio. Vou falar isso bem no domingo. Por isso, para falar em línguas, quem não é batizado, não precisa pensar. Eu muitas vezes quando estou aqui, sobretudo durante esse ensinamento, estou sempre a falar em língua. Você vai pensar que aquele exemplo que eu estou a dar é brincadeira. É língua que eu estou a falar. Xaramandemo, bramama. Estou a falar. E para falar isso, não preciso pensar. É na hora que eu falo em língua e falo. Para você falar em português tem que pensar? Não. Você fala em português, você não vai falar, porque você fala português. Então a mesma coisa não é batizado com o Espírito Santo, não preciso pensar. Eu quero orar e entro, estou a falar com Deus. Aprendemos isso, não é? Porque a importância é que você ora bem, uma dessas importâncias, não é verdade? Segunda, outra importância é que você ora de acordo à vontade. Inclusive você ora pelas coisas que estão para acontecer, sem você saber. Então quero falar em língua, já está. Chama a brulha, brincadeira, sobre mama, recata para mama, já está. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Agora quero falar em como continuar a ser cheio do Espírito Santo. É bem rápido, vamos terminar. Capítulo 4, eu falei 2, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler 2 textos para os irmãos bem entender isso. Deixa eu até abrir também aqui. Por causa do contexto, vamos começar do versículo 1. Ok, vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, avança, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O que é que diz? Todos ficaram cheios
do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lembram desse texto? Falamos sobre isso. Amém. Você não pode ser cheio do Espírito Santo sem falar em línguas. Como evidência de que você é cheio é falar em língua. Não é invenção. Porque tem gente que inventa a língua. Uma das condições na igreja pentecostal para você ser consagrado ao ministério, ser ministro, como diácono, evangelista, pastor, uma das condições, dentre outras, é que você tem que ser batizado no Espírito Santo. Essa é uma das condições. Vamos só avançar. Tem pessoas, ela preenche o perfil, outras condições, mas a única que ela não tem é o batismo com o Espírito Santo. E isso aqui condiciona a tua consagração ao ministério. Então tem gente, como teve aquela ansiedade, entende que já é tempo para entrar no ministério. Quem está ali já entendeu? A irmã Major sabe bem disso. Ela veio do ADP. Ele não é batizado, ele inventa a língua. Assim está orando, vamos orar para Deus encher. Não está mesmo a ser cheio, ele também inventa. Pronto, o irmão já está falando em língua, então cumpriu a condição. Mas ele acha que não pode batizar. Esquece o que falei. Isso falei para dizer que não inventa. Estamos na sintonia. No domingo, quando vamos orar, se você não for cheio, não inventa começar em língua. Não fica aqui com o papagaio. O batismo do Espírito Santo não é ser papagaio. Sabe, o papagaio imita, sim ou não? Então não imitem como as crianças. É normal uma criança imitar a mãe ou o pai que fala em língua. Isso é normal dos bebês, das crianças. Mas é anormal um cristão que não foi batizado e fica papagaio. Para não dizer que também já foi. Não. Eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras. Retenha isso. Aqui é para entendermos o que vamos falar. 5 minutos terminou o culto. Foram todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que você vai falar de acordo com o Espírito Santo vai te dar. Não é papagaio para imitar. Está a compreender? Não gosto quando o pastor fala ximimimimimi, então eu também ximimimimi. Não, o meu ximimimimi significa outra coisa. Se você imitar o meu ximimimimi, você estará a falar outra. Amém, irmão? Não seja papagaio. Atos capítulo 4. Você já teve isso aí? Eu vou explicar. Atos capítulo 4. Por causa do tempo e do contexto, vamos direito para versículo 5. Para termos um pouco de contexto. Ok. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Com o sumo sacerdote Anas, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Para aqui para explicar. Ok, pode me entender no versículo 8. O que aconteceu? O que está acontecendo aqui no versículo 4, ou no capítulo 4, é consequência do que houve no capítulo 3, quando Pedro e João fizeram aquele paralítico de nascença andar. Estamos a entender?
Quando ele andou, quando entrou na igreja, todo mundo admirava. Então Pedro aproveitou pregar o evangelho. E as pessoas começaram a abraçar o evangelho. Isso irritou os adversários. De tal maneira que reuniram para lhes questionar: com que poder vocês fizeram isso? Tem que nos explicar. Agora vamos continuar a ler. Versículo 8. Então Pedro o quê? Cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e ancião. Isso é versículo 8. Eu quero pular por causa do tempo e contexto. Ok, esse é versículo 8. Vamos para versículo 13. Ao verem a intrepidez do Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, quer dizer que eram analfabetos e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com o quê? Sabe, essa intrepidez veio da onde? Do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo te torna ousado, em outras palavras, te torna corajoso. Está vendo? Você era mole. Está vendo aquele fuge de quê? Papa. O Espírito Santo dá ousadia. Onde você fugia aos bruxos, você já não foge. Mas com o Espírito Santo, você desencara. Ele não familiaria, eu vou. Amém. Não é você. A volta a olhar. Esse miúdo que me fugia hoje está me bater de frente. É a ação do Espírito Santo. Me torna ousado. O Pedro era medroso, mas quando foram cheios, intrepidez, ousadia, dinâmica, coragem. Ok, vamos olhar agora, vamos no versículo 18 até o versículo 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Avança. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Continua. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 29. Ok, põe o versículo 29 eu vou explicar. Então eles proibiram, mas Pedro negaram. Lhes açoitaram um pouco, lhes mandaram a ir. Quando eles foram se encontrar com os demais irmãos e contaram aos irmãos o que aconteceu, como o paralítico começou a andar e o que sucedeu depois dessa reunião toda. E o que eles fazem? Decidem: não vamos ficar assim, vamos orar. Ok? É isso que agora vamos explicar. Vamos ler. Eles estão a orar. Essa é a oração de Pedro e os demais irmãos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua ordem. Eles já estavam a falar com intrepidez, agora estão a dizer com toda intrepidez a tua. Avança. Enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. 31 bênção. Agora olha o que acontece. Podemos ler juntos? Amém. Podem ler, leiam então. Stop. Voltem outra vez. Irmão, a oração gera terremoto. Não é tremeu, não foram eles que tremeram. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu por conta de quê? Oração. Que as nossas orações estremeçam os lugares em que nos encontramos. Temos que ter essa ousadia. Eu estou a orar aqui, lá onde estão os bruxos, o lugar está a estremecer, porque alguém está a orar. Não podemos continuar a ser intimidados,
ser ameaçado. Não, temos que ter ousadia. Eu estou aqui, chapramamamã, em nome de Jesus. Lá onde ele se encontra, o lugar treme. Onde está a minha casa treme, até os vizinhos dão conta. Esse terremoto veio de onde? Se a minha oração não consegue estremecer o lugar em que eu me encontro, alguma coisa não vai bem. Eu vou te ajudar. Se a tua oração não consegue estremecer, no mínimo, o lugar em que você está, alguma coisa não está bem. O lugar tem que tremer. Não gostei do teu amém, mas como é mesmo para ti, não tem problema. Vamos outra vez? Tendo. Agora vamos avançar? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Stop! Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que ficaram cheios do Espírito Santo? Tendo eles resultado da oração. Primeiro, tremeu o lugar. Segundo, ficaram cheios do Espírito. Sabe o que a oração faz? Irmão, você não pode menosprezar a oração. Por isso o culto de oração, culto venha. Resultado da oração: primeiro, tremeu o lugar onde estavam. Segundo lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não, alguma coisa não está bem. Atos capítulo 2, versículo 4. Vamos ainda ver isso. Vamos ler aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo que lhes dava. Aqui já ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos voltar onde estávamos. Se lembra? Capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas pastor, vamos ficar quantas vezes cheios do Espírito Santo? Quantas vezes for necessário. Continuamente. Quer dizer, não é apenas uma vez fui batizado e ponto final. Você pode continuar a ser cheio. Quem tem sede, venha e beba. Rios de água fluirão no seu interior. Você está navegando. E com intrepidez, eles já estavam anunciando com intrepidez. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A primeira vez que foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, como resultado de ser cheio. Aqui, quando são cheios do Espírito Santo, não falam em línguas. Ganharam outra força para anunciar o que? Meu irmão, minha irmã, você que é do xarabacacarama, lute para que isso seja um processo contínuo. Você pode ter novas experiências na tua vida. Amém. E a cada experiência que você vai ter, lembre-se que eu disse a importância de falar de línguas estranhas, que é que porta para o sobrenatural, os mistérios. Alguns dons são liberados. Quando você continuamente luta para ser cheio, algumas coisas sobrenaturais Deus vai liberando. Alguns dons espirituais, algumas coisas você vai captar. Termino, infelizmente. Muitos que são cheios, só acabou. Só foi cheio uma vez e ponto final. Ser cheio é um processo contínuo. Quer dizer que já está cheia a garrafa, mas a água continua a transbordar. Então a minha exortação para você que foi cheio, vamos ficar em pé. Glória a Deus. Não se limita aí. Continua a buscar. E para você que não está cheio do Espírito Santo, você já aprendeu como ser cheio. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Os que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, eu estou a dar 1 minuto. 1 minuto e ponto final. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, a tua oração vai ser em função do que eu ensinei. Deus, eu quero ser. Deus, eu preciso ser. Deus,
Eu anelo. Alguém está a perceber? Amém. E para nós que já somos batizados com o Espírito Santo, você vai estar a orar. Deus, eu quero mais. Eu quero fluir mais. Amém? 1 minuto, estamos em oração.